pessoal do Busão na área, tudo bem? Tranquilo? Suave? Passando aqui para trazer mais um conteúdo top, hein? Hoje nós temos um convidado mega super especial para vocês. Aproveitando, queria pedir a vocês que compartilhem esse conteúdo. Não deixe de se inscrever no nosso canal, que é muito importante. Está curioso para saber quem é o nosso convidado? Qual é o tema de hoje? Bora comigo ler. Fala pessoal, como eu tinha comentado, né, a gente tem hoje uma participação mega super especial e o tema é muito interessante. E o tema hoje vai vir daqui, ó, essa gavetinha, desse banco, onde tudo começou a carreira de um amigo nosso. Nós estamos falando dele, do nosso amigo Vitor, do Coletivo São Lucas. Ele vai estar falando pra gente como foi a trajetória dele, desde o início da empresa, da entrada na empresa, como cobrador, e o processo até chegar aonde que vocês vão ver no vídeo, ok? Então, vamos falar um pouco como foi a sua trajetória, como que você chegou nesse posto? Vamos lá, primeiro prazer estar aqui com a galera do Busão na área, página top, que incentiva não só apenas a pessoa conhecer como funciona o sistema de transporte, mas também como é a vida e o que acontece no entorno da vida do motorista que transporta vidas e vidas todos os dias aqui em Belo Horizonte. E eu comecei aqui, ó, nessa cadeirinha, sentadinho aqui, aprendendo a dar troco. Batendo aquela moeda, né? Batendo moedinha. E aí, a Coletivo São Lucas, que é a empresa a qual eu pertenço, ela tinha já como característica promover os cobradores dela para a função de motorista. Mas claro que a gente tinha que seguir uma série de requisitos. Não era muito simples assim, só ter a carteira D e falar, não, vou ficar na fila para passar para manobra. Sim. Então a gente tinha uma série de requisitos que não podia ter reclamação de usuário, nome na lista da tesouraria, porque a gente sempre jogava o acerto todo dia das viagens, então o nome não podia ficar nessa lista da tesouraria. E erro operacional. Erro operacional é o quê? Tudo que a gente faz aqui nessa maquininha, abrir viagem, fechar viagem, venda a bordo, trocar sublinha, tudo que a gente fizesse aqui tinha que ser 100% perfeito. Então não é simplesmente assim, eu vou virar motorista, né? Teve um processo, né? É um processo. Antes mesmo de se tentar a vaga, você já é avaliado para aquela vaga. Né? Exatamente. Pelo que eu entendi é isso. A empresa, ela dá oportunidade, que isso é muito bom hoje, né? As pessoas terem oportunidade. Porque assim como eu lá atrás, há 16 anos atrás, tive oportunidade, as empresas hoje também dão essa oportunidade, incentiva o seu colaborador a estar subindo de cargo ali dentro. Isso é muito bom. Então eu percebo que você entra na lista para concorrer a uma vaga e vai naqueles escadinhas. Exatamente. Né? São degraus que você tem que ir vencendo. Degraus, exatamente. E outra coisa, também você tem que querer também, né? Óbvio, que é o principal, né? Óbvio. Isso também é uma coisa muito importante. É você querer, você demonstrar também para o seu empregador que, além de um sonho, você está preparado para assumir isso profissionalmente. Querendo ou não, a empresa ela já vê, na medida que você está trabalhando, se você também terá um perfil profissional para exigir tarefas maiores, né? Na Bíblia fala que é nas pequenas coisas que você reconhece a pessoa. Então, é no pequeno trabalho ali, talvez a pessoa fala assim, o cobrador não faz muita coisa, só fica sentado na cadeira, mas ali já se molda qual o perfil de operador que a empresa procura e que ela quer formar também, né? Sim. E a ideia de várias empresas que promovem isso também é uma forma de ela ter o seu funcionário como colaborador de fato. Porque eu acredito que quando você tem essa oportunidade, você também faz e veste a camisa da empresa para que ela também se torne... Para ter méritos, né? Exato, porque ali você vai estar tendo uma melhora salarial. Exatamente. E então você está levando o sustento para sua casa. Exatamente. Então, o que ela te exige, o que ela te pede é mais do que justo, né? A partir do momento que ela te promove essa condição. Aí no caso o primeiro estágio é manobra, né? Exatamente. E aí você está habilitado e tal, aí vai pro processo da manobra. Exatamente. O que é um pouquinho da manobra? A manobra... Eu acho os manobreiros top, cara, porque os caras colocam carro em cada lugar lá, que a gente chega de manhã, a gente tem nossos airbagzinhos e passa a pia. Isso é verdade, viu, Vanderlei? Quando eu fui pra manobra, eu fiquei 6 meses trabalhando como cobrador.
até ser promovido para a função de manobra. A empresa faz isso também para sentir como a pessoa se lida com o veículo longo dentro da garagem, para não soltar também na rua. Sentir o veículo, né? Exatamente, né? Porque você faz o teste prático na autoescola, a gente sabe como é a realidade de uma autoescola e como é a realidade na rua. É totalmente diferente. Exatamente. O veículo longo, ele tem uma série de segredos e macetes que é a experiência cotidiana que vai te dando. Né? Como você trabalhar o freio, como você entender como ele funciona na descida, como ele anda em pista molhada e pista seca. A gente tem um carro que é longo, né? Tem a traseira, sai muito. Exato, projeção de traseira, altura. Poste, árvore. Exato, a gente está numa cidade muito arborizada. Exatamente. Então é muito arriscado se você não presta atenção no todo. E a manobra permite isso. Isso é interessante. Quando eu entrei lá, e isso o Vanderlei falou é importantíssimo, tem vagas que eu olhava e falava, eu não vou ser capaz de colocar esse ônibus aqui. Ele não cabe ali, né? Ele não cabe. E aí é uma rotina pesada, sabe? O nosso horário lá de trabalho era de 7 da noite, de 19 horas até 4 horas da manhã. Então, uma rotina bem longa. Então é uma rotina longa. Tinha que preparar os carros para quando o passageiro olha aí, o carro tá limpinho. E como que esses ônibus estão chegando nos PCs, né? Que são os pontos finais. A madrugada alguém passou A lá, madrugada alguém fez isso. Porque aí o motorista, quando ele chega na garagem, ele só faz o checklist do carro e vai embora. O carro já está posicionado de acordo com o que ele vai sair. Sim. Então essa ordem é determinada dentro da garagem e os manobras são responsáveis por isso. Outra coisa que o manobra tinha como função, ele não abastecia o carro, mas ele tinha que conferir se o carro foi reabastecido. Porque às vezes podia acontecer condições de passar um carro pela bomba, não ter sido abastecido e acabar o óleo diesel. Ele ir pra rua e acabou o óleo. E aí a gente sabe que é uma infração grave, né? Gera um conflito, né? E é um conflito. Dependendo do lugar que tiver, vai bloquear a pista, vai ser uma coisa bem tensa de estar se resolvendo. Exatamente. Né? Você imagina se solicita um reboque da BH Trans, por causa de pane seca. É uma coisa absurda. Vai ser bem grande, exatamente. Então a gente tinha essa rotina muito, muito pesada, mas foi uma coisa que me ajudou muito, especialmente, Vanderlei, a entender a dinâmica do tamanho do veículo. De fato, a manobra não te dá uma experiência de rua. Sim. Sabe? Quando eu fui começar a fazer trocas de carros, de veículos na rua, eu já tinha uns 8 meses na manobra. Isso, aí eles falaram, não, agora a gente pode permitir que ele saia para fazer esses socorros. Às vezes só precisava de trocar um veículo que apresentava um problema, então passava por mim e eles autorizavam. Sim. Mas durante 8 meses eu fiquei dentro da garagem só manobrando veículos. Mas aí quando você vem pra rua, aí tem um acompanhamento? Tem. Aí a gente passa pra rua, eu queria gravar, vamos gravar ali no lugar do volante agora? Bora embarcar aqui com o nosso amigo Vitão. E ele era um cobrador, passou pra manobra e hoje ele é onde que ele tá? Um posto do 1724. Show de bola. Bora, e esse aqui é meu filhote, viu? Esse 30834 aqui é o meu carro de trabalho aqui na 354. Não largo ele, é quase um casamento. E eu vou falar, viu, Vanderlei? A gente... Acho que o primeiro requisito pro cara que opera no transporte público é gostar de dirigir. É o principal, né? É o principal. Às vezes você pode ter vontade, querer, mas tem que ter uns 40% de dom. Ou melhor, o contrário. Uns 80% de dom e os outros 20% de força de vontade. A gente não nossa vê com a redizem, né? Isso. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, vocês trabalham uma rotina estressante, desgastante. E eu penso que a gente que torna a nossa rotina estressante ou não. Verdade. O nosso dia depende a gente. É a forma como a gente trabalha e como a gente trata as pessoas. E entender que o trânsito, ele é desse jeito. E a gente tem que estar disposto a fazer o melhor. Fazer o melhor, exatamente. Então, passei para motorista e eu acho que isso que eu falei agora é uma coisa que eu aprendi com a experiência. Como eu disse ali na cadeira de cobrador, a manobra ela não te dá essa experiência de rua, mas ela te dá uma noção do tamanho do carro, onde que você consegue passar, como curvar. A gente trabalha em ruas de bairro que são extremamente estreitas, muito. Então tem que ter atenção para que você não aborou
aborou um poste, Isso. né? Ou atinge um veículo, porque a projeção de traseira, ela realmente sai, né? E a gente tem que entender que o motorista de carro, ele não tem os mesmos macetes que um profissional. Ele age muito na inexperiência. Às vezes ele entra em gaveta de ônibus. Ele na gaveta, já chega e entra ali na gaveta. Ali. Exato. Então isso parte da gente ser previdente, né? E ser defensivo. Sim. De entender que há batidas que há como evitar e há situações desconfortáveis que há como a gente relevar. E um detalhe, trabalhamos com vidas, né? Então, Exato. a gente trabalha com o bem mais valioso na face da terra, que é vidas. Então, a direção defensiva é em primeiro lugar. Primeiro lugar. A gente tem que estar sempre atento, já prevendo alguma coisa. Isso, Eu antever. trabalho com prevenção. Tipo, eu acho que pode acontecer isso, então eu já me seguro ali para que não ocorra isso. Mas aí então, você saiu do cobrador, foi para a manobra e da manobra veio para a rua. Isso. Aí na rua tem um acompanhamento, né? Na rua a gente tem um acompanhamento. Durante os 3 meses de experiência, a gente é acompanhado diuturnamente pelos instrutores de motorista. Então a São Lucas tinha um instrutor de motorista que ele me acompanhou a primeira semana, os primeiros 15 dias. A gente treina em todas as linhas que a empresa possui e os outros 15 dias é um acompanhamento permanente. Depois, no segundo mês, já fazem algumas participações surpresas para ver como você está trabalhando sem a presença deles. Sim, ele te deixa rodar e uma hora E uma hora ele vai aparecer. Do lado ele surge ali, né? Exato. Para verificar como está a sua condição econômica, para verificar como está, eles perguntam aos passageiros como está a situação de direção, né? Freada brusca, troca de marcha fora de hora. Então eles percebem e olham isso tudo. E aí vão te pontuando. Ao final dos 3 meses é que é dado um parecer definitivo. Se você não passa nessa experiência, infelizmente, você não é promovido permanentemente ao cargo de motorista. Né? E a partir daí, depois dos 3 meses, você efetivamente exercendo uma condução como eles querem, um comportamento... Aí sim você é motorista. E aí você é oficialmente motorista. Da empresa. E aí você... Eu sou motorista da Coletivo São Lucas. Exatamente. E aí foi uma situação muito alegre pra mim. Porque a gente galga esses degraus, né? Esperando é isso. E a vida de cobrador, a vida de manobra, especialmente de manobra, ela é muito exigente, né? É sempre um cuidado que a gente tem que ter. Uma manobra errada numa garagem, às vezes você quebra um para-brisa e é um carro que vai ficar fora da rua. Exatamente. Porque você não troca isso imediatamente, às vezes não tem... Tem coisa que fazer pedido. Exatamente. E um detalhe, nós estamos falando de carro que não é carro que custa 20 mil reais, né? Exato. É de 400 mil reais. É verdade. Mas hoje a gente, se a gente for parar para analisar, a gente trabalha com veículos de 400 mil. É isso. Os carros de ar-condicionado são 400 mil, 300 mil reais. Então a gente, além de ter um item valioso que é a vida do passageiro em nossas mãos, a gente também tem um bem valioso também para a empresa. Então é onde que gera aquela... Você tem que estar bem preparado psicologicamente e tal. Exato. Para sair redondo. Né? Exatamente, para fazer uma operação perfeita. Para que você seja o diferencial também naquilo que você faz. Exato. Sabe? Que não precisa de ser notado pelos outros. Importante que você tenha essa consciência. Exatamente. De que você exerce o melhor que você pode fazer. Isso, eu até falo, tem uma frase lá no nosso canal, lá na página, que é o seguinte: você não precisa fazer o melhor para ser reconhecido, você faz o melhor porque você sim é o melhor. Exatamente. Então, não faça esperando ser retribuição, não faça porque você realmente gosta da profissão, você ama aquilo que você está fazendo. Exato. Né? Você veste a camisa, é o principal de tudo, é vestir a camisa, porque o nosso dia a dia é pesado. É uma rotina puxada. Mas, estando com esses conteúdos todo em mãos ali, tira de letra. É. Agora vem cá, você saiu, realizou um sonho que é ir para trás desse volante, e os apertos? Vem apertos? Vem aperto. E aí essas coisas é a experiência que dá. Eu costumo falar até com os colegas meus da São Lucas, que também estão passando por esse processo, que é importante entender que quando você sai pra rua, você está aprendendo, continua aprendendo. E a gente também, hoje eu já tenho 6 anos de experiência, só como motorista, a gente continua aprendendo todo dia, tá? Então eu passei alguns apertos, com chuva,
Os veículos antigos que não eram ABS, né? Escorregavam bem mais do que esses. Então, todo cuidado, o entendimento de algumas situações de mecânica que você tem que resolver na rua, que demanda da gente. Que tem coisa que dá pra Tem coisa que precisa, que o motorista consegue realizar o socorro sem necessidade de chamar deslocamento da equipe da garagem. Então isso tudo eu fui aprendendo na marra. Coisas que aconteciam, e limpador de para-brisa que às vezes parava de funcionar, e aí, pô, você tem que terminar a viagem, e aí você vai criando macetes para se entender como que você consegue, você tem que terminar a viagem ali. Então são aprendizados que eu fui passando. De antever certas coisas que você vê que um condutor na frente vai fazer. Antigamente, quando eu comecei, dificilmente eu tinha essa previsibilidade. Então às vezes acontecia de dar uma freada brusca porque você não está esperando. E hoje não, hoje eu já consigo perceber, olha, aquele carro tá meio vindo pra minha direita. Tá comendo faixa. E já tá comendo faixa, então eu já sei o que pode ser feito. A gente consegue perceber aqui na frente, né? A gente tem uma visão toda. Condutor que tá usando o celular, hoje o celular infelizmente é um mal. É uma arma, né? É uma arma, então as pessoas dirigem mexendo no celular. É uma arma. Então a gente conseguiu olhar isso e perceber as situações, vislumbrar o todo, né? Começar a ver, olha, aquela árvore ali também tá meio pra baixo, não vai dar pra eu passar com esse ônibus aqui, ele não vai caber, o teto vai amassar. Tem aquela situação do piso também irregular, que é no poste, né? Que pode correr de pegar no poste. O piso irregular, a gente tá em Belo Horizonte com um asfalto bem degradado em algumas avenidas, né? Amazonas, que é uma avenida que a gente passa, é uma avenida extremamente complicada, tanto de fluxo quanto de qualidade do asfalto. A pavimentação dela deixa a desejar. Exato, pavimentação muito ruim, a gente passa por várias ondulações, né, que demanda da gente atenção, porque o carro pode tombar para um lado ou para o outro. Exatamente. Né? Então cuidado com o motoqueiro que vem cortando no corredor. E essas são experiências que eu fui aprendendo. Um show de bola. Sentando aqui mesmo e ver a realidade, vendo a realidade. Antes de você sentar aí, você tinha uma visão que quando você chegou aí, a sua visão mudou? Tipo assim, você viu o seu colega trabalhando e falou, eu acho que ele tá assim, tá desse jeito. Quando você foi para essa cadeira, a sua visão mudou nesse aspecto? Mudou bastante. Mudou. Especialmente porque hoje eu não consigo entrar no ônibus quando eu tô como passageiro, e por mais que a gente sente, a gente continua avaliando também o parceiro, para entender assim, será que eu trabalho desse jeito? Tem alguns que eu bato o olho e falo, não, esse é um bom profissional. Tem outros que eu vejo que não conheço, né? só sabe tocar para frente. Não sigo o exemplo. Não sigo o exemplo. Show de bola. E eu achava assim que... Também pensava que o motorista era só sentar aqui e tocar para frente. Embora, né? Vambora. Não é bem assim. Né? E não é bem assim. Eu fui aprendendo que a gente, como você disse, Vanderlei, a gente está levando vidas. E são pessoas que saem de casa para trabalhar, são pessoas que estão indo para o hospital. Transporta sonhos, né? Exato. Unindo pessoas, transportando sonhos. Isso. Essa é a frase primordial para a nossa profissão. É isso. E muito bom o bate-papo, cara. Foi um bate-papo legal. Eu queria que você deixasse pra gente uma mensagem, né, para aquele cidadão que quer entrar na função. Sabemos que hoje o cobrador praticamente está extinto, mas talvez tenha alguém ali na garagem que queira passar para o motorista. Deixa pra gente um recado. Deixo sim. Eu quero dizer que não desista. Hoje, como o Vanderlei falou, infelizmente a gente não tem mais a função de cobrador, mas as garagens ainda continuam procurando, né? A São Lucas mesmo, hoje ela te promove já direto como manobrista. E aí você fica fazendo o processo de manobrista para frente, né? Então não desista. Se você tem esse sangue que corre diesel aqui, vai gostar. É o tipo de veículo bom de dirigir. Eu prefiro dirigir ônibus do que meu carro particular. Não, eu sou ruim para carro pequeno. Eu sou péssimo. Então assim, acredite. Acredite, não desista, porque eu sou a prova que aquilo que a gente sonha, a gente conquista. Show de bola, Vitor. Obrigado, tá, pela parceria nossa aí. Eu queria agradecer também ao Coletivo São Lucas, né? Que sempre a gente posta lá, ela dá muito valor à galera da busologia. Isso é importante. Muito, né? muito. Ela valoriza muito isso. E é isso aí, cara. Obrigado, tamo junto, tá?
Pessoal, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Tá? Foi um conteúdo que vai merecer bastante like, compartilhar, ok? E nós vamos seguir com o nosso amigo Vitão no volante. Um abraço, tudo de bom, fui!